Bom dia, meus irmãos. Vamos estar iniciando nesse domingo a EBD, a Escola Bíblica, e eu convido você, que já está conectado aí, e você que conectará depois, já está orando, nesse domingo abençoado. Em primeiro lugar, agradecendo ao Senhor pela oportunidade da vida, Então, oremos juntos. Querido Deus e Pai, Senhor, te agradecemos nesse momento. Agradecemos, Deus, pelo dom da vida, pela oportunidade desse dia abençoado, que o Senhor tem nos guardado, nos livrado, tem nos dado, Senhor, o necessário. E assim, Pai, nós entregamos nossos corações a Ti em única fé, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é quem nos criou e é quem nos salvou e quem nos resgatou, como vai dizer a Tua palavra nesta manhã, sobre o resgate de nossa vida, onde estávamos afastados do Senhor, mas por intermédio do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos ao Senhor e hoje nós servimos a Ti. Então agradeço, Pai, nesse momento, pela oportunidade que o Senhor possa falar em nossos corações através da Tua palavra, nos dar esclarecimento e sempre, Senhor, nos mantermos firmes na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vamos então estar dando início aí na lição 7, onde vai trazer o título O Preço do Resgate. E os textos introdutórios estão em Romanos, que é o capítulo 3, e logo depois o capítulo 6. Nós vamos estar lendo o capítulo 3, versículo 23 e 24. Romanos 3, capítulo 3, versículos 23 e 24, que vai dizer assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora o capítulo 6, versículo 16 ao 22, ele vai dizer assim: Romanos 6, versículo 16 ao 22. Não sabeis que aquele que vem vos oferecer como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina e que fôssemos entregues. E uma vez libertos do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne, e assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Porque quando eras escravo do pecado, estava isento em relação à justiça. Naquele tempo, por resultados, colhestes somente as coisas que agora vos envergonheis, porque o fim delas é a morte. Mas agora, por libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, ele relata nos seguintes que, passagem interessante aqui, que ele fala que quando éramos escravos do pecado, nós usávamos de toda a nossa força, os nossos membros para maldade e maldade. Portanto, agora, não devemos ter restrições como servos de Deus, como resgatado em Cristo, para fazer a obra da justiça, Usemos, então, toda a nossa força, todo o nosso entendimento e todo o nosso ser para o trabalho do reino de Deus. Então vamos iniciar a leitura do livro, da lição 7,
que vai estar logo aí o primeiro texto introdutório, que vai dizer assim, os irmãos que estão conectados aí possam estar acompanhando e começarmos a entender então sobre o preço do resgate, que diz assim no início do texto. Podemos dizer, da maneira bem simples, que redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Era assim que os prisioneiros de guerra podiam ser libertados. Pagava-se um valor chamado de resgate. Entre os gregos e romanos, um escravo podia ser libertado pagando-se o valor no santuário de uma pseudo-divindade pagã. O processo se chamava redenção e o preço se chamava resgate. Esta é uma das metáforas de Paulo para a obra salvadora de Cristo. E nesta figura de linguagem ele também associa redenção com resgate. O termo grego para ambos é litron, que se usava para o pagamento de resgate de escravos de guerra. No grego clássico, na 14ª Rapsódia da Ilíada, o termo litron é usado para a recuperação do cadáver de Heitor das mãos dos gregos. Um dicionário grego define o termo assim: é que se oferecer para a liberdade, para libertar e resgatar um homem da escravidão bárbara. Paulo usa a politrosis, que também tem o sentido de livramento sobre o pagamento de um preço, e mostra esse preço como sendo a morte de Jesus. O termo ocorre 10 vezes no Novo Testamento e apenas 8 vezes no grego clássico. Alguns teólogos e estudiosos se chocam com a ideia de Deus negociar com Satanás, mas isto é uma metáfora e não realidade. Não é motivo para escândalo. Bem, então o escritor ele vem trazendo aqui o texto introdutório, como então já se lidava com o resgate, né? Que quando então havia necessidade, se usava de um valor, de um preço, e esse processo se chamava redenção, e o preço se chamava resgate. Então isso nós vamos entender um pouco para frente, que vem tratando da questão humana, que então esse resgate o homem usava para benefícios, para que então fosse então feito seguindo o teu coração e os teus desejos, né? E para entendermos um pouco mais, vamos dar na sequência aí para o primeiro tópico, que diz assim: o uso do termo redenção no pensamento bíblico. Então podemos acompanhar aí o primeiro tópico, o uso do termo redenção no pensamento bíblico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico mais tarde, quando foi traduzido para o grego, chamou-se Septuaginta. Esta tradução, conhecida também como sigla LXX, influenciou muito o pensamento dos escritores do Novo Testamento. Eles foram pregar para os judeus fora da Palestina, e muitos desses ignoravam o aramaico e o hebraico. Falavam o grego, que era a língua universal, como hoje o inglês. Os pregadores do Novo Testamento escrevem em grego e se valeram da Septuaginta. A primeira vez que a expansão ocorre é em Êxodo 13:13. Os primogênitos, desde a saída do Egito, pertencem a Lavé. A ideia ocorre em Êxodo 4:22, onde Israel declara como primogênito de Lavé. Em Êxodo 13:2, todo animal primogênito é de Lavé, mas o jumento era muito necessário para a força física, para o trabalho no campo. Ele podia ser resgatado, ou seja, podia ser pago um preço por ele.
como lemos no Êxodo 13:13. Nesta primeira ocorrência bíblica, a ideia é dar algo em troca de algo. Um cordeiro, por exemplo, resgate aqui é dar o valor para ser algo que fora da pessoa, mas que agora não é mais. Segundo a ocorrência surge em Êxodo 21, do 28 ao 30, como não era homicídio doloso, o dono do boi podia pagar o valor em hebraico, koper, para reduzir a sua ameaça, para redimir sua vida ameaçada. O princípio da lei mosaica era vida por vida, e ele, para não ser morto, pagaria um preço. Aqui é pagar o preço para ter vida. A pessoa era culpada, mas pagava um preço e se livrava da condenação. Em Êxodo 30:12, aparece a ideia agora como sentido de cobertura. Os israelitas eram condenados temporariamente, provavelmente por dispor deles em algum serviço. Oficial. Pagariam um resgate em valor por isso, uma taxa, um imposto, para o direito de serem do Senhor. Com o tempo, a palavra, tanto no grego litron como também no latim redimo, passou a ter a ideia de um preço pago para comprar um escravo ou um cativo, tornando livre. Pagava-se um preço, um resgate, pela redenção, a liberdade do cativo. Em Hebreus 11:35, o termo grego ocorre e é traduzido pela versão revisada como livramento. Os heróis da fé preferiram não ser libertos, não ser livrados, mas esta é a ideia, livramento mediante pagamento. Em Isaías 43:3, por exemplo, Lavé diz que deu partes da África a Ciro como resgate de Judá, livrou a nação do cativo, dando-se outras nações. Bem, então, esse primeiro ponto aqui, o escritor ele traz algumas referências que nos mostra uma explicação de alguns textos bíblicos referente que traz a respeito do resgate. Nós vamos entender que, como eu disse antes, toda a ação aqui ela vem se mostrando como ação humana, né? Era pago algo para ter algo em troco. Se usava o resgate para libertar um cativo. Se usava o resgate para libertar um escravo. E assim o homem veio trazendo essa questão. Então nós podemos entender aqui que pagava-se um preço, um resgate, pela redenção, a liberdade do cativo. Então, nós entendemos que no tempo de hoje, nós temos uma situação que trata bem parecido que quando se comete algum tipo de delito, o homem ele pode pagar uma fiança. Ele paga-se essa fiança então e, dependendo do delito cometido e julgado pelo juiz, então ele pode então tomar a tua liberdade, né? Nós sabemos que há muitos casos por aí que pessoas vão em busca de um pagamento de uma fiança para resgatar a sua liberdade. Então, como também ação humana, né? Toda ação aqui é do homem. Então, vejamos que a Bíblia vai dar sequência, vai nos levar então agora a uma ação espiritual, uma ação de Deus, a ação a qual o resgate realmente pelo nosso Redentor, por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Né? Então, seguindo os exemplos bíblicos, o capítulo 2 vai nos trazer então o que diz a teologia. Né? O que diz a teologia então sobre o sentido redenção, resgate, né? O que a palavra de Deus também vai nos ensinar
em alguns versículos aí, alguns livros bíblicos, fora de toda a ação humana. Porque sabemos que onde Deus ele age, o homem ele tem que recuar, né? Não podemos ter ação humana na questão Deus, Espírito de Deus agindo. Então diz assim o tópico 2. O que diz a teologia? Muita gente pensa que teologia é algo complicado, e não é. Ela nos ajuda a entender as verdades de Deus. Por isso fiquemos com uma definição teológica de redenção. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação. Livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. João 8, 34 a 35. Ela encontra sua liberdade em Cristo. João 8, 36. E a liberdade não mais ser escravo de ninguém. Então, quando ele diz aqui nos versículos de João e Gálatas 5:1, é livre. Então, nós encontramos a liberdade em Cristo, né? Encontramos a salvação em Cristo, e Gálatas diz que, então, assim, não somos escravos mais de ninguém, somos verdadeiramente livres. Então, segundo os relatos da Palavra de Deus, aqui no tópico 2, né, e que o teólogo ele traz o parecer da salvação, livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e vida eterna, o sacrifício que Cristo então faz na cruz é único. Nós sabemos que quando assim então é consumado, nós sabemos que dali em diante então todo aquele que crê, todo aquele que obedece, todo aquele que anda nos caminhos, ele tem esse resgate, ele passa então a pertencer esse pagamento, né? Nós passamos a pertencer essa justificação e essa obra salvadora que Cristo então faz por nós. Então esse sacrifício único, ele nos resgatou, ele então nos tornou para sempre livres. Ele nos torna nesse momento, né, como consumado, livres, libertos. E uma vez liberto em Cristo, nós precisamos manter, como Gálatas 5 aí vai explicar um pouco mais lá na frente. Nós vamos ver o livro, capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. Então, vivemos esse sacrifício de Cristo a cada dia em nossa vida, abrindo nosso coração e entendendo que o objetivo humano ele deve sair do nosso coração. Todo desejo, tudo aquilo que venhamos querer fazer ou deixar de fazer, nós sabemos que a influência ela bate muito contra o espírito, né? A pessoa que é muito influente, ela acaba colocando várias questões humanas, desejos do coração, pensamentos, e acaba usando talvez a sua influência para adquirir algo. Mas nós como os cristãos, nós precisamos entender que Cristo é o nosso advogado. Cristo é que é o nosso Redentor. Então nós precisamos entender que Deus ele está no controle da nossa vida. E muitas das vezes, quando nós nos tornamos muito influenciados, nós deixamos de ouvir um pouco o Espírito e tentamos talvez usar das nossas próprias forças e a influência que temos para tentar algo, né? Sabemos que isso não é do querer de Deus. Sabemos que tudo que vai acontecer na nossa vida, uma vez sendo participantes dessa redenção, dessa obra salvadora de Cristo, nós temos que aguardar em Deus. Nós temos que orar e crer e aguardar em Deus, que assim
a vontade dele seja feita, né? Então, precisamos nos libertar de certos detalhes, a qual isso possa nos afastar em certas situações, em certas áreas da nossa vida. Porque não podemos pensar somente que somos salvos espirituais quando estamos falando da palavra de Deus, pregando ou dentro das quatro paredes do templo, mas sim aonde quer que estejamos, no nosso trabalho, na rua, entre os amigos, entre a família. Precisamos entender que, por mais que tenhamos conhecimento ou influência, nós não podemos deixar que isso avance o poder do Espírito Santo sobre nós e sermos justificados por Cristo, né? Então, essa parte aqui que fala sobre a justificação, né? Primeiro é o livramento do pecado. Segundo, perdão dos pecados. E depois a justificação. Essa justificação aí, Cristo, né, ele vai nos justificar por tudo. Então, se algo acontece ou no momento vai acontecer ou de uma certa forma nos aflige ou nos preocupa, precisamos entender que a nossa justificação está em Cristo, né? Não podemos ultrapassar isso, porque senão acabamos nos tornando humanos. E não é para isso que Cristo morreu na cruz, né? Cristo morreu na cruz para nos dar essa justificação e essa vida eterna. E não podemos romper esse elo. É como falar dos 10 mandamentos. Não podemos deixar de cumprir nenhum só sequer, né? Então, se Ele nos livra do pecado e nos perdoa os nossos pecados e nos dá a justificação, como também a santificação e a vida eterna, precisamos traçar esse trajeto, né? Precisamos andar de acordo com o que a palavra nos fala. João 8, 34 e 35, né? É ali que nós vamos encontrar, então, a liberdade, porque antes éramos escravos do pecado. E também João 8, 36, ali onde nós vamos encontrar a liberdade, não mais sendo escravo de ninguém, também onde fala Gálatas 5, versículo 1. Livres, a partir de agora, então, libertos. Amém? Seguimos, então, da forma que estamos entendendo, para o tópico 3, onde agora nós vamos entender, então, toda a parte que fomos dito aí do início da leitura, do primeiro tópico, que é onde vai falar muito sobre a ação humana, né? Que então era pago um resgate para isso, para aquilo, aquilo outro, né? E agora nós vamos entender então da parte espiritual de Deus para com a igreja e Cristo como nosso Redentor, que diz aí o tópico 3, Cristo, o Redentor. Então quem está acompanhando, quem pode nos acompanhar, nós vamos estar lendo então o tópico 3, que vai dizer assim: dos muitos títulos de Cristo, esse sem dúvida é um dos mais preciosos para o fiel. O Novo Testamento o mostra como Senhor, o Redentor. Vejamos seu ensino. Aí vai falar agora aí em 4 letras, né? Letra A, B, C e a letra D. Algumas explicações. Então diz assim, letra A. Em Cristo temos a redenção dos nossos pecados. Não somos mais escravos deles. Romanos 3, versículo 23 e 24, que nós lemos aí, né? Diz assim, vejam também a propósito, em Romanos 6, do 16 ao 22, onde lemos também, né? Que vai falar aí que antes éramos escravos e usávamos todos os nossos membros para a escravidão, a impureza, da maldade para a maldade. Assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Então, Romanos 6, do 16 ao 22. Antes de sermos comprados por Cristo,
nós éramos oferecidos ao pecado para fazer a sua vontade. Éramos seus servos. Romanos 7,14. Agora livres, nós nos oferecemos a Cristo para fazer a sua vontade. Mas um momento, mudamos de servo para servos? Então não ficamos livres? Dirá alguém. Quando estamos debaixo do pecado, não conseguimos não pecar. Romanos 7, 23, 24. Agora em Cristo, libertos e tornados livres do pecado, podemos não obedecer a Ele e desejamos nos apresentar a Deus para fazer a sua vontade. Romanos 12, 1 e versículo 2. O crente de conversão autêntica deseja fazer a vontade do Senhor. Aí o livro de Atos, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. A submissão ao pecado era escravizante, mas a submissão a Deus é voluntária e enche a nossa vida de significado. Não somos mais escravos do pecado. Romanos 6, 17. Mas voluntários de Deus. Então, entendemos que quando nós éramos escravos do pecado, nós não conseguíamos sair dali pela vontade, talvez, do nosso coração e pela força e pelo objetivo de ser humanos. Mas quando então Cristo, o Redentor, ele paga esse resgate por nós, e nós entendemos então que o preço foi pago e um alto preço, nós entendemos que o pecado já não tem mais força sobre nós. E nós passamos a servir a Deus. Nós passamos então a crer em Cristo e ver que o pecado já não tem mais força. O que era tão forte sobre nós, veio algo muito maior, que é o poder de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então entendemos que agora o pecado é fraco. Embora a carne ela tende muito para as coisas humanas, quando nós estamos em Deus e quando nós seguimos as palavras de Deus por intermédio de Jesus, nós nos fortalecemos e esse pecado ele realmente se torna fraco pelo Espírito Santo, né? Que é poder, que é poderoso, que é o maior. Então, nós passamos a sermos voluntários de Deus, servos voluntários, né? Não por obrigação, não por fantoches, né? Deus não nos fez por fantoches, por sermos obrigados a servi-lo. Não, a gente serve porque entendemos o amor dele por nós. Então nós queremos estar junto com ele, né? É como nós queremos estar com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais. Sabemos que ali tem amor verdadeiro, amor de pai, amor de mãe, amor de filho. Então precisamos cultivar isso e estar sempre ali, porque é o desejo do nosso coração estar aonde é bom. Então estar aonde é bom, em primeiro lugar, é estar junto com Deus. Amém? Então a letra B vai dizer aí, ó, o sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção. Romanos 3:25. Não foi o pai quem obrigou o filho, mas o filho se ofereceu a si mesmo e ofereceu seu sangue como preço para nos libertar. E quando libertou, nos deu o resgate, nos deu o presente ao Pai. O Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, diz: o filho não foi um curandeiro nem um pregador de autoajuda, nem sequer um voluntário social, mas alguém que se deu como resgate, o preço por nós. Marcos, capítulo 10, versículo 5, versículo 45. A letra C. Ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravos e nos tornou praticantes da sua natureza e filho. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ele nos tornou seus irmãos.
Na linguagem do autor de Hebreus, pois passamos a ser filhos do Pai. Hebreus 2, versículo 11 e 12. Tínhamos a natureza de Adão e passamos a ter a natureza de Cristo. Então, ele faz essa comparação aqui nessa letra C, né, como queremos entender, da seguinte forma. Toda a natureza que tinha em Adão, como entrou o pecado no mundo, gostaria até de estar abrindo aí com os irmãos e estar lendo o livro de Romanos capítulo 5. Livro de Romanos capítulo 5. Nós vamos estar lendo os versículos 12, versículo 17 e o versículo 20. Capítulo 12 de Romanos, capítulo 5 de Romanos, versículo 12, 17 e 20. Que diz assim o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, esse versículo do capítulo 5 de Romanos, que faz a comparação entre que por um só homem o pecado entrou no mundo, então a morte veio sobre todo homem, porque todo homem, então todos pecaram. E no versículo 17 e no versículo 20, vai dizer então que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. E o versículo 20, que aonde então abundou o pecado, superabundou a graça. É como estávamos falando aqui agora há pouco. Quando éramos servos do pecado, nós éramos fracos, como somos hoje ainda, né? Mas, porém, temos o Espírito de Deus, então ele nos fortalece. Então, como éramos mundanos e fracos sem o Espírito de Deus, o pecado ele dominava sobre nós. Mas agora, então, recebendo o Espírito Santo, a obra salvadora, a justificação, a justiça que vai reinar sobre nós, versículo 20 diz que então aonde estava o pecado, né, onde abundou o pecado, nesse momento vai superabundar a graça, porque é muito mais forte, como estávamos falando antes aqui, muito mais forte, muito mais poderoso é o Senhor em nossas vidas do que qualquer ação humana ou de qualquer algo que há aqui nessa terra. Amém? Então entendemos dessa forma essa comparação que o escritor faz aqui. Então, que tínhamos a natureza de Adão e passamos a ter a natureza de Cristo, né? Porque estamos no Cristo Redentor, né? Aquele que reina, aquele que sobre tudo reina. Então vamos agora à letra D, vai dizer assim: a nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição e da ascensão e da glorificação de Cristo. Romanos 4, versículo 25 e o 8, versículo 29 e 30. Isso significa que temos a vida na vida de Cristo.
E porque ele ressuscitou, seremos ressuscitados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e o 22. Como ele foi glorificado, nós também seremos glorificados. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Ao efetuar a nossa redenção, Jesus nos deu a natureza vitoriosa, sua natureza ressurreta e a natureza glorificada. E estas duas últimas nós recebemos no tempo apropriado. Isto tudo porque fomos tirados do domínio do pecado e passamos a ser propriedade do Pai, propriedade de Deus, né? Então entendemos que tudo aqui é mediante a obra salvadora que Cristo entregou sua vida por nós. Então, após sermos resgatados da escravidão e do pecado e nos tirar dos caminhos da escuridão, ele nos libertou, né? Ele nos trouxe a liberdade, nos deu a vitória. Então, por isso, nós devemos dizer que em Cristo nós somos vitoriosos, né? Temos que proclamar, aonde quer que estejamos, em qualquer situação que estivermos, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Porque sabemos que isso é algo sobrenatural, o ato de Cristo na cruz por nós. Então nós entendemos dessa forma que tudo que Cristo fez, jamais podemos deixar de lado, né? Então nós vamos entender aí, como eu falei agora há pouco ali atrás, sobre o livro de Gálatas, que vai fechar aí para pensar e agir, né? E é onde nós vamos estar lendo agora. Para pensar e agir, o 1, 2 e o 3. E lá no 3 vai fechar aí, certo, do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Então nós precisamos entender que nós somos livres, somos vitoriosos, e tudo isso por Cristo, né? Tudo isso pela ação salvadora do Senhor em nós. Então vamos estar lendo aí, para estarmos finalizando esse estudo que fala sobre o preço do resgate, fala aí sobre o resgate, sobre nós, sobre a humanidade. Vamos pensar e agir aí, primeiro ponto, segundo e terceiro, e vai dizer assim o primeiro ponto. Redenção ou resgate é a essência da salvação. Significa que fomos comprados para Deus, como o texto do Apocalipse 5, versículo 9 e 10, já nos mostrou, já passamos aqui atrás, no tópico 3. O número 2. Como consequência ética da nossa redenção, conheçamos que somos o santuário do Espírito Santo e não mais escravos de alguém, nem mesmo donos da nossa própria vida. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Nesse texto, corpus é o grego soma, que designa mais do que estrutura física. É o âmago do ser, a pessoa, seu centro volutivo e afetivo. Cristo fez a redenção de todo o nosso ser para sermos do Senhor. Então, o que quer dizer com isso? Ele quer dizer que nem uma vírgula, né? Podemos dizer assim, nem uma vírgula, nem um ponto, nem um fio do nosso cabelo, né? Tem uma passagem interessante que fala que não devemos deixar nenhuma unha lá no Egito, né? Então, já ouvi algumas pregações sobre isso, é muito interessante, porque quando o povo saiu do Egito e caminha para o deserto, eles começam a lembrar do Egito. Eles começam a falar com Moisés que lá no Egito tinha carne, lá no Egito tinha água, no Egito tinha cama, né? Eles começam a lembrar de várias situações que lá no Egito tinha, mas lá eles eram escravos, eles eram dominados pelo pecado e pela escravidão. Então Deus, quando tira
essa maldição deles, eles começam a deixar as unhas dele lá no Egito lembrar de algumas coisas do Egito, né? Então, nós sabemos que para a nossa carne, a realidade é essa, para a nossa carne, para o ser humano, quando éramos pecadores, né? Quando tínhamos o pecado dominante em nossa vida, tinha muita coisa que a gente fazia lá no pecado que a carne gosta, que era bom. Então, por isso, se nós não tirarmos todo o nosso ser e não deixar uma unha sequer lá no Egito, pode ser que nós passamos a lembrar de algo que fazíamos quando éramos pecadores, vivíamos dominados pelo pecado. E isso não vai agradar a Deus, né? Porque sabemos que a consequência do povo rebelde não esquecer o Egito e ficar com a sua mente lá no Egito foi circular 40 anos no deserto. Então precisamos nos libertar verdadeiramente, como nós vamos ler aqui agora. Então, o terceiro aí para pensar e agir, vamos estar lendo agora para finalizar. Pensemos em 1 João capítulo 4, versículo 4 e 5, versículo 19. Somos do Senhor, aquele que está em nós, o nosso dono atual, é maior do que o dono antigo. Nada de transigir com o pecado, já que fomos libertados de Gálatas 5, né? Lembremos de Gálatas 5, que vai dizer aí agora assim, ó, Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme e não vos dobrei novamente ao jugo da escravidão. Então, o que ele quer dizer com isso foi o que estávamos falando aqui agora há pouco. Não vamos nos dobrar novamente, né? Não vamos pensar, não vamos deixar o nosso coração naquilo que não agrada a Deus. Né? Não podemos inclinar, nos dobrar novamente ao jugo da escravidão, que é o pecado. Então precisamos ter essa concepção, precisamos buscar fortemente o Espírito Santo de Deus, porque só Ele vai nos ajudar, correto? Se colocarmos as nossas mãos, a nossa ação humana, o que vai acontecer? Nós vamos permanecer novamente aí no jugo do pecado. Então não é por aí que Cristo nos libertou. Ele nos libertou para ficarmos com Ele, né? E como nós sabemos que nós precisamos andar nos caminhos da luz, não podemos andar nos caminhos errados, não podemos colocar nossos pés aonde Deus não se agrada, porque ali pode inclinar o coração. Então, verdadeiramente, Cristo nos libertou para permanecer, né? Ó, portanto, como ele diz aqui, quando ele conjuga o verbo, ó, permanecei, ele diz, então, diretamente a nós, né? Para que nós permanecemos firmes e não nos dobremos, não vos dobreis novamente ao jugo que era anteriormente da escravidão, do pecado, onde éramos dominados, né? Então, essa obra salvadora de Cristo, nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, por isso, em tudo somos gratos, né? Em tudo damos graças, porque aonde o pecado dominou, superdominou agora a graça salvadora de Cristo em nós. Então esse foi o preço do resgate, né? Que Cristo se entregou por nós, mesmo sendo pecadores. Ele nos amou e nos quer ao teu lado. Então vamos nos fortalecer no Espírito Santo, na tua palavra, para vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades e tudo quanto mais vier sobre nossa vida. E permanecer firme nessa fé, onde um dia nós sabemos que estaremos livres de tudo isso, né? Por essa redenção que Cristo, por esse resgate, por esse preço que Ele pagou por nós. Um dia nós sabemos que tudo vai acabar e estaremos com Ele na glória. Por isso nós somos gratos. E grato por esta manhã, grato por esta palavra, grato por tudo quanto Ele já fez até aqui.
Então, quero estar orando para encerrar nesse momento. Quero agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra. Quero agradecer ao pastor Egberto aí, porque tem confiado também, né, no povo, tem confiado nos irmãos para estar trazendo a palavra, estar meditando com os irmãos. O Senhor possa abençoar cada um, abençoar esse ministério do pastor Egberto, abençoar a Segunda Igreja Batista, abençoar as famílias, nesse domingo abençoado que o Senhor nos concedeu. Vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus e Pai, agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, por esse dia abençoado, maravilhoso. Nós te louvamos, bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Obrigado, Pai, pela oportunidade da vida. Obrigado, Senhor, pelas famílias, pela SIG. Obrigado, Senhor, por esse ministério que o Senhor possa estar abençoando a cada dia, dando força, sabedoria para todos nós fazermos a tua obra, para irmos, Senhor, em busca daquele necessitado que precisa ouvir a tua palavra, que precisa ser resgatado do pecado e que precisa aceitar, Senhor, a obra salvadora de Jesus na tua vida. Nos ajude, nos ilumine os nossos passos, nossos caminhos, para que assim seja feito, Senhor, de acordo com a tua vontade. Muito obrigado por esse dia, Deus. Eu entrego nas tuas mãos cada família, cada membro da Segunda Igreja Batista nesse momento, que dê um dia abençoado, cheio de paz, amor e alegria. É o desejo do nosso coração, Senhor, que assim o Senhor possa reinar em cada lar sempre. Toma, Senhor, nossa saúde, esse momento de quarentena que vivemos, que o Senhor possa guardar, Senhor, cada família, essa cidade de Cordeiro, cidade vizinha, livrar, Senhor, esse estado, esse país dessa pandemia. É o que oramos, gratos por tudo e agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Desejo um bom dia para todos, que a paz e o nosso Senhor Jesus Cristo estejam em cada lar. Amém?